Essa é uma história de amor. Era uma vez uma menina e um menino que se apaixonaram. Eles eram colegas de classe. Onde um ia, o outro estava. Onde um estava, o outro ia. Acontece que a menina era rica, filha de um grande fazendeiro, e o menino era pobre, muito pobre. Quando o pai da menina, o fazendeiro, ficou sabendo que a sua filha andava para cima e para baixo com aquele menino, mandou trocá-la de turno na escola. Estudava de manhã, passou a estudar à tarde. E ele imaginava que com isso fosse afastar os pombinhos. Mas que nada, eles se gostavam e arrumaram um jeito de continuar alimentando aquela paixão. No caminho para a escola havia um arvoredo. E ali eles escolheram uma árvore, uma linda, frondosa árvore. E aquele seria o esconderijo secreto dos dois. E ali eles trocariam cartas. Sim, quando um passava da escola, deixava uma carta. O outro, ao passar, pegava a carta e deixava a sua. E para caso de alguém desconfiar, eles resolveram não se chamar por seus nomes, se dariam apelidos. Ele seria Coco Verde e ela Melancia. E Melancia e Coco Verde passaram a trocar cartas, muitas cartas. E nelas eles foram se aproximando cada vez mais, alimentando aquela paixão. Foram trocando desejos secretos, falavam de seus sonhos mais profundos. O tempo passou. E passou e essa menina e esse menino cresceram, se tornaram uma moça e um moço. E então deixaram as cartinhas de lado e passaram agora eles mesmos a se encontrar debaixo daquela linda árvore. Cada encontro era sempre tão maravilhoso, eles se abraçavam, se beijavam, conversavam. E ao final de cada encontro, eles faziam sempre lindas juras de amor. Eu te amo, Melancia, eu te amo, Coco Verde. Para todo sempre, Melancia, para todo sempre, Coco Verde. Acontece que depois de algum tempo, num desses dias em que eles estavam abraçados debaixo da árvore, um amigo do fazendeiro viu o casal e foi correndo contar para o fazendeiro tudo o que tinha visto. E imaginem, quando o fazendeiro ficou sabendo, ficou furioso. E assim que a sua filha chegou em casa, naquele mesmo dia, ele já tinha preparado a sua mala. Ela partiria, passaria um bom tempo na casa de uma tia, longe dali. A menina não queria ir, mas não teve jeito. Ela precisou partir. E o plano do seu pai não terminou por aí. Vejam só, olha o que esse homem fez. Ele mandou matar um bode, pegou um vestido da sua filha, encheu de sangue e jogou no caixão. Sim, vejam só, ele contou para todo mundo que a sua filha tinha morrido, sido atacada por uma onça. Teve a coragem de ir ao velório e chorar, lágrimas falsas. Pois quando Coco Verde ficou sabendo que sua amada Melancia tinha morrido, ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia sentir, não conseguia pensar. Ele queria cair do precipício, se afogar no rio, queria morrer. Mas o tempo passou e a morte não veio. E ele andava numa tristeza, mas numa tristeza tão grande, nada mais para ele fazia sentido. E depois de um tempo, ele resolveu partir daquela cidade. Se despediu de sua família e partiu. Rodou o mundo, passou por muitas cidades, trabalhou com muitas coisas. Acabou se tornando um comerciante. Ganhou até mesmo muito dinheiro, vejam só. E depois de alguns anos, ele resolveu voltar para sua cidade para pelo menos matar a saudade um pouquinho de sua família. E só para isso. Pois quando ele chega à cidade, ele fica sabendo que a filha do fazendeiro ia se casar. Pera, se casar? Se casar como? Se ela morreu? Morreu. Que morreu.
Morreu nada, ela vai se casar. Foi uma mulher que contou para ele, ela contou tudo o que tinha acontecido. Contou que aquilo tudo havia sido um truque do pai da moça para afastar os dois. Contou que depois de 1 ano que ele partiu da cidade, o fazendeiro trouxe a sua filha de volta e disse a ela que Coco Verde havia se casado com outra e partido para bem longe. Pois dizem que quando Melancia ficou sabendo o que havia acontecido com seu amor, ela não conseguia se movimentar, ela não conseguia sentir, não conseguia pensar, queria se afogar no rio, queria cair do precipício, queria morrer. Mas o tempo passou e a morte não veio. E ela andava numa tristeza tão grande, para ela nada mais fazia sentido. O seu pai, o fazendeiro, tentava convencê-la a se casar com o filho do fazendeiro vizinho, homem rico. Ela não queria, mas ele insistia. E como para ela nada mais fazia sentido, depois de um tempo ela acabou aceitando se casar com o filho da fazenda vizinha. Pois foi justamente nesse momento que Coco Verde chega à cidade. No dia seguinte seria o casamento de Melancia, mas ele não podia deixar aquilo acontecer, ele precisava falar com ela, precisava fazer algo, mas se ele simplesmente aparecesse assim no casamento, ele corria sério perigo de vida. Então ele teve um plano. Conversou com seu amigo violeiro, isso, um bom amigo violeiro, e juntos eles tiveram um plano. O violeiro chegou no meio da festa e propôs a todos que pudesse cantar uma música em homenagem aos noivos. Todos aceitaram e ele então começou a cantoria. Dá licença, minha gente, vim aqui só pra cantar. Por favor, preste atenção, peço para me escutar. Eu cheguei de muito longe pra tocar nessa festança. Trouxe o peito carregado de certeza e de esperança. Atravessei o sertão, comi pedra e pó na estrada. Subi morro, cortei mato, levou tempo a caminhada. Mas uma coisa eu garanto, isso de qualquer maneira. Prometo que vou contar uma história verdadeira. E contou a história de Melancia e Coco Verde, que era um casal que se amava muito. Contou que o pai da moça encontrou uma forma de enganar os dois e que, depois de um tempo, a moça ia se casar com outro moço. Mas contou que Coco Verde estava de volta e que aguardava Melancia lá no arvoredo. E foi contando, foi cantando e contando toda a história. E ele terminou mais ou menos assim. Vou terminar essa história dizendo que tá na cara. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Vou terminar essa história dizendo que tá na cara. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Ninguém percebeu, mas no meio da cantoria a noiva tinha desaparecido. E para onde será que ela tinha ido? É claro que ela foi encontrar o seu amado Coco Verde debaixo da árvore. E esse encontro aí, eu vou deixar que a imaginação de cada um visualize como ele aconteceu. O que eu conto é que ao final desse encontro, eles novamente refizeram as juras de amor e prometeram que ficariam juntos para sempre. Pois então, nesse momento, Melancia teve uma ideia. Ela retornou sozinha à festa, dizendo: pessoal, por favor, prestem todos muita atenção. Eu preciso da ajuda de todos. Eu tenho aqui uma caixinha de veludo. Essa caixinha eu a tenho desde pequena. Nela eu guardo as minhas joias mais raras, os meus sonhos mais profundos, os meus desejos secretos. Pois eu tinha uma chave que abria essa caixinha, mas eu a perdi.
E depois de um tempo que eu procurei e não encontrei, eu resolvi fazer uma nova chave para tentar abrir a caixinha. Mas quando essa nova chave ficou pronta e eu nem havia testado ainda, eu encontrei a chave antiga. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual dessas chaves eu devo usar? A nova, que não foi ainda nem testada, ou a antiga, a chave que veio com a caixinha? As pessoas se olharam e acharam aquela pergunta bem óbvia. Todos responderam que ela devia usar a chave antiga, que veio com a caixinha. Pois então, Melancia deu um grande sorriso e disse que foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. Contou que ela tinha um antigo amor, com quem ela compartilhava os seus desejos mais secretos, os seus sonhos mais profundos. Contou que seu pai a traiu e que deu um jeito de separar os dois. Contou que agora Coco Verde estava de volta. Pediu desculpas ao filho do fazendeiro, mas disse a todos, em voz bem alta, que Coco Verde era o seu grande e verdadeiro amor. E nesse momento, o Coco Verde entra na festa. Todos ficam bem surpresos e o pai da moça não gostou nada. Aliás, ele ficou furioso. Mas agora ele já não podia mais fazer nada, pois foi ali, naquela mesma noite, que o padre cancelou o primeiro casamento e casou Coco Verde e Melancia. E eu vou terminar essa história dizendo o que está na cara. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Vou terminar essa história dizendo que tá na cara. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Comigo! Vou terminar essa história dizendo que tá na cara. Quando o